Seja muito bem-vindo ao Violino Didático, eu sou o Jean de Oliveira e no vídeo de hoje nós temos a honra de receber o professor Romeu Fernandes. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço. Muito obrigado de verdade. Para começar a entrevista, conta um pouco pra gente as escolas que o senhor estudou, as orquestras que o senhor tocou. Eu sou originalmente do sul de Minas, né? De Pouso Alegre. Nasci em Maria da Fé, cresci em Pouso Alegre, onde eu comecei a estudar música no Conservatório Estadual de lá. De lá eu fui para São Paulo, fiz bacharelado na Unesp, no Instituto de Artes da Unesp, com o Ayrton Pinto. De lá eu fui para os Estados Unidos, fiz mestrado e doutorado na mesma universidade, na Northwestern University, né, em Chicago. Estudei com o Gerardo Ribeiro. E aí de lá voltei para o Brasil e atualmente eu toco na Filarmônica de Minas Gerais, sou espala associado da orquestra. Que legal. E com quais orquestras o senhor já solou? Quer dizer, não sei se vou me lembrar agora aqui, né, mas... São bastante, né? Não, quer dizer, mais recentemente eu tive o prazer de tocar com uma orquestra que é uma orquestra, na verdade, muito tradicional lá em Belo Horizonte, a orquestra da Polícia Militar. Que legal. Que é uma orquestra de mais de 70 anos de tradição. Eles me convidaram agora, esse ano que passou, 2016, né, para tocar com eles e até gostei muito porque foi o concerto de Bruch em Sol menor, o qual eu nunca tinha tido a chance de tocar com orquestra, foi a primeira vez que eu tive a oportunidade, então foi uma experiência muito legal. Que legal. E eu cheguei a tocar com a OSESP, né, que inclusive foi o último concurso de jovens solistas que eles fizeram, que agora eles vão retomar esse ano, né, uma notícia muito boa. Exatamente. Pois é. E a última edição, né, antes deles interromperem o concurso, eu fui um dos vencedores e eu toquei com eles. Né? Que legal. Pois é. Legal. Então vocês veem que é um grande professor, talvez um dos maiores espalas que nós temos no país e na América Latina, com certeza. E o senhor começou mais ou menos em que idade? Qual a motivação? Eu comecei relativamente tarde até, assim, comecei com 9 anos, né? E sempre gostei muito de música, ouvia muita música em casa, né? Especialmente pela minha mãe, que foi professora de música, né? Agora está aposentada do conservatório. Então eu cresci com discos, né? Eu ainda sou de uma época em que se ouvia vinil. Tá voltando agora, né? Mas a minha memória afetiva musical é com discos de vinil, ouvia de tudo, assim, né? Então cheguei a fazer musicalização, estudei outros instrumentos e um belo dia o professor de violino do conservatório na época, que era o Dalton Nunes de Campinas, né? Tá lá, ativo em Campinas até hoje, sugeriu assim, meio de brincadeira: você gosta de música, que legal, por que você não estuda violino? Aí eu costumo brincar que eu continuo tentando até hoje. Um dia eu quero tentar dessa forma. É que a gente nunca para de aprender, né? Então. Exatamente. Pois é. E desde o início, quando você começou, já era sério? Eu acho que sim. Eu sinto que eu quis me dedicar logo desde o início, assim, né? Porque senti que era muito cedo já virou um ideal mesmo, assim, né? Não foi fácil para mim, porque, né, o conservatório, quer dizer, no interior, né, havia até menos comunicação, menos facilidade de comunicação como existe hoje em dia, né? Então, os professores, havia muita mudança de professores no conservatório lá, né, porque escola estadual, como sempre, nunca paga muito bem, né? Então, uma certa dificuldade de recursos mesmo, até para ter um bom instrumento, conseguir cordas, essas coisas. Então, mas parece que essas dificuldades, até quando a gente realmente quer chegar em algum lugar, parece que até nos estimulam mais ainda, né? Sim. O senhor disse que a sua mãe já era uma grande incentivadora, então não teve nenhum problema de natureza familiar. Não. A gente já vivenciava bastante música em casa, né? O que para mim é muito importante, se não fundamental, é você ter uma vivência musical dentro de casa. Não é que todo mundo tem que ser músico, mas tem que ser pelo menos, tem que saber apreciar pelo menos, né? Eu não consigo imaginar outra maneira de fazer uma criança gostar de música, da mesma forma que como você vai ensinar uma criança a gostar de literatura se os pais não leem. Eu acho que é uma situação bem similar. Muito bom. E durante a juventude, o senhor chegou a tocar em orquestras jovens?
Sim, cheguei a tocar, né, em cameratas, né, orquestras de cordas lá no conservatório. Depois, a minha primeira experiência importante com orquestra foi quando eu me tornei, logo que eu fui para São Paulo, me tornei membro da Experimental de Repertório. Foi minha primeira escola orquestral importante, assim. Que legal. E o senhor lembra qual foi o primeiro trabalho com violino remunerado? Com certeza algum casamento que eu toquei. Com certeza. Primeiro teste de orquestra profissional que o senhor fez? Foi, se a Experimental conta como pelo menos semi-profissional, né? Mas aí depois aí a minha outra experiência orquestral que eu tenho, assim, que eu valorizo muito, foi quando eu fui para Chicago e eu me tornei membro da Civic Orchestra, né? E como foi esse processo de ir para Chicago, estudar e fazer parte de uma orquestra? Quer dizer, o grande incentivador de eu ir estudar nos Estados Unidos foi o Ayrton Pinto, né, que foi meu professor de bacharelado da Unesp. Ele já tinha tido uma vivência grande dos Estados Unidos, foi membro da Sinfônica de Boston, né? Inclusive eu fiquei sabendo recentemente, eu acho que nem todo mundo sabe disso, o senhor sabe com certeza, que ele inclusive atuou como pianista co-repetidor. Sim, ele atuava como pianista, Era um grande violinista, né? Sim, e na própria Sinfônica de Boston ele era pianista co-repetidor e chegou a tocar o celesta também. Tem inclusive uma das gravações da Sinfônica de Boston daquela época, com o Charles Blount regendo. Você ouve a celesta, é o Ayrton tocando. E esse processo de como conseguir chegar até lá, para quem de repente almeja também estudar fora, chegar, tocar numa orquestra fora, como que foi isso pro senhor? Então, quer dizer, na verdade eu fui para Chicago, nem sabia de fato que eu ia acabar enveredando tanto, né, dar essa guinada para a música orquestral, né? Eu sempre gostei. Eu nunca, não falo isso com falsa modéstia não, mas eu nunca imaginei que eu ia me tornar um solista, essas coisas assim, porque são tantos fatores que, né, você já tem que ter começado muito cedo com professores de nível internacional e de preferência já nasceram num grande centro, né? Eu acho que dados todos esses fatos que não aconteceram exatamente comigo, eu ainda acho que eu consegui chegar bastante longe. Eu tenho certeza. Mas aí a Civic surgiu na minha vida até pela oportunidade que eles têm uma bolsa que eles dão para quando você entra em uma das principais escolas de música das principais universidades de Chicago, né, que tem a Northwestern, a DePaul, a Roosevelt também. Eles têm o que eles chamam de fellowship, né, que é uma bolsa que se você estudar numa dessas universidades como aluno de mestrado e tocar na Civic, eles cobrem o custo dos estudos, a tuition, né? Isso é uma bolsa que quem dá é o governo americano. Não, na verdade são patrocinadores lá, privados mesmo, né? Tem o Avia, não sei se ainda há um acordo com a Fulbright, em parceria com a CAPES também, né? Inclusive eu tive essa bolsa também. Honestamente eu não sei se ainda existe essa parceria, que era a bolsa Apartes. Eu tenho a impressão que não existe mais, mas se existir, ótimo, né? E automaticamente os músicos que tocavam na orquestra já tinham uma aplicação para a bolsa. Desde que você fosse aceito nos dois lugares, né, na Civic e em uma dessas universidades, que felizmente eu fui, né, aí eu tinha a bolsa coberta. Mas a Civic acabou se tornando uma escola tão importante para mim, tão fundamental, que eu sempre falo que eu tenho na minha memória afetiva a Civic num lugar tão importante quanto a Northwestern, porque foi a minha principal escola de orquestra. Todos os fundamentos, sabe, de como ser um músico de orquestra, não só em termos musicais, de como resolver problemas, mas como atuar como músico de orquestra, em termos de protocolo, até de etiqueta. É uma escola que para mim fez toda a diferença na minha vida. Dos professores que marcaram a formação, quais assim o senhor citaria a formação do senhor? O Ayrton foi o primeiro que realmente me poliu, por assim dizer, né? Eu cheguei para ter aula com ele, era extremamente cru, eu nunca tinha estudado concerto de Mozart. Isso eu tinha 17 anos já, imagina, né? Quer dizer, meus professores antes dele fizeram o melhor que podiam ali, né, comigo. Um dos meus professores antes do Ayrton foi inclusive o Jean Reis. Devo a ele até ter me encaminhado para o Ayrton Pinto, né? Eu estava meio sem saber, eu quero estudar em São Paulo, mas
não sei exatamente para onde eu vou. Ele falou, não, o seu caminho é ir para o Unesp estudar com Ayrton Pinto. Imagina, eu ainda fiquei, Ayrton, desculpa, quem? E se tornou o meu primeiro grande professor e uma pessoa importantíssima na minha vida também, né? A gente desenvolveu uma relação praticamente de pai e filho mesmo, né? Uma coisa muito próxima, assim. Então foi o Ayrton que, como eu disse, começou a me polir, assim, né? A tirar as arestas, a consertar os defeitos. Em questão de 1 ano estudando com ele, eu já não só tinha estudado o concerto de Mozart, mas já estava estudando o concerto de Mendelssohn. 2 anos depois eu já estava estudando Wieniawski em Ré menor e fui um dos vencedores do concurso Jovens Solistas da USESP com esse concerto. Então eu deslanchei com ele, assim, né? E depois, desculpe, assim, falando ainda de professores, né? Aí depois o meu professor na Northwestern também, que é originalmente de Portugal, né? Por isso o Gerardo Ribeiro, mas que já mora nos Estados Unidos, já tem morado lá a maior parte da vida dele já, e ele foi discípulo do Ivan Galamia, né? Então ele também foi, assim, outro professor importantíssimo para mim, um professor daquele tipo antigo, sabe, assim, exigente, chato mesmo, mas que para mim foi a melhor coisa que poderia acontecer, porque muito preciso de como fazer as coisas aqui, não porque você está aqui nessa região do arco, eu acho que você tem que descer 2 centímetros, quer dizer, mas nisso eu aprendi muito com ele como resolver problemas técnicos. Legal. Hoje o senhor é referência não só nacional, como internacional em interpretação de música contemporânea. Como que foi esse contato inicial com a música contemporânea? Eu sempre tive um interesse, né, assim, desde cedo, sempre gostei bastante. Eu sempre me lembro que uma das primeiras vezes que eu ouvi, eu costumo dizer que eu perdi a virgindade de música contemporânea um dia que eu vi uma gravação do quarteto de cordas número 4 do Bartók. Foi aquele choque para mim, eu falei, nossa, o que é isso? Que música é essa, né? Mas foi um choque misturado com fascínio. Até hoje, Bartók é um dos meus compositores, não só do período moderno, mas de qualquer período, é um dos meus compositores preferidos. E aí depois, mais ou menos nessa época, eu comprei um CD chamado Viena Moderna, que é com obras também de compositores ainda vivos na época, né, como Boulez, Luigi Nono, quer dizer, não, Luigi Nono já tinha falecido, mas esses compositores, né, Wolfgang Hemm, que também é vivo ainda. E isso aí foi me despertando esse gosto por música contemporânea. E o caso do Boulez foi fascinante, porque esse CD terminava com umas peças do Boulez para a orquestra, as notações da orquestra. E anos depois eu tive a chance de tocar essas mesmas peças numa orquestra regida por Pierre Boulez no festival em Lucerna. Que legal! Quando eu ia imaginar naquela época, eu, garoto, ouvindo aquele CD, que um dia ia ter essa chance. Eu honestamente não imaginava, assim. E foi me despertando, né? Em Chicago também, né? Eu comecei fiz, né, matéria sobre música moderna, contemporânea na universidade, né? Fui me aprofundando, assim, né, em como conhecer essa linguagem. Então eu realmente tenho um apreço especial, assim. Sobre a questão técnica e artística, quais seriam os conselhos para jovens violinistas ou violinistas que queiram se aventurar em tocar música contemporânea? Antes de mais nada é ter uma mente aberta, né? Quer dizer, assim, eu acho importante entender, tem o Leonard Bernstein, né? Tem uma série de palestras que ele deu na Harvard, né? Que ele usou o título, né, de The Unanswered Question, né? A pergunta não respondida, né? Tirando o título lá daquela peça do Charles Ives. Numa dessas lectures, né, palestras, ele fala que na verdade a evolução da língua, a evolução da história da música é a evolução da ambiguidade, né? Toda linguagem musical, toda estética musical era um pouco mais ambígua, era um pouco mais complexa nesse sentido, assim, de uma suspensão da sua expectativa, né?
durante anos e anos a gente teve o sistema tonal e de repente veio um cara como o Wagner lá, né, com o Tristão e Isolda, com aquele acorde que não é nem o acorde em si que é tão dissonante, é a maneira como ele não resolve o acorde durante 5 horas. Né? E isso foi criando uma ambiguidade nesse sistema, então eu sempre procuro entender a música contemporânea, por mais louca que possa parecer, vanguardista, ela tem um histórico por trás dela, né? Então é Boulez mesmo, né? A gente ouve uma peça do Boulez e eu, né, como eu toquei há um tempo atrás a Antema, né, para violino solo, que inclusive até que prova o contrário, eu tenho a impressão que eu fui o primeiro a tocar essa peça no Brasil, porque isso foi em 2010. Se alguém souber que alguém tocou essa peça no Brasil antes de 2010, me avisa. Provavelmente foi o primeiro, inclusive eu assisti e foi muito bom, eu estava aqui no festival. Ah, sim, né? Aquela na verdade foi a segunda vez que eu toquei. Inclusive nesse ano eu fui aluno do senhor, no festival. Ah, é verdade. Esse ano eu subiu no festival. É verdade, Mas eu toquei aqui, mas eu tinha tocado em Belo Horizonte questão de meses antes. Que foi, né, como eu disse, até prova em contrário, a estreia brasileira. Mas o que eu dizia, né, que a mesma linguagem de um Boulez, por mais louca que você possa parecer a princípio, eu ouço na música dele assim, uma certa influência, e ele próprio reconhecia isso, desde Messiaen, que foi professor dele, até Debussy, e até mesmo uma ou outra assim, influência, por mais sutil que seja, de romantismo, né? Então são músicas que têm, né? Então, como eu digo, ao mesmo tempo que a gente tem que ter uma mente aberta, entender que é uma música que tem suas raízes, né? Ela não é louca do nada, assim, ela é... Então, assim, demanda bastante estudo, né? É interessante sempre se informar, até não só com relação à música contemporânea, mas qualquer estilo musical. E aí, você, justamente por isso, você entende que tudo é uma progressão, né? Sim. Hoje o senhor é espala da Filarmônica de Minas Gerais, que é uma das espala associada, né? Que é uma das principais orquestras do Brasil, da América Latina. E vocês veem qual é a função de uma espala numa orquestra grande como a Filarmônica de Minas Gerais? Bom, no meu caso especificamente, eu sou espala associado, né? Então eu sou um segundo espala. Essas funções mudam um pouco de orquestra para orquestra, né? Existem orquestras em que, por exemplo, existem 2 espalas, às vezes 3 até, e esses espalas nunca tocam junto um com o outro, né? Sim. Gera até uma situação um pouco curiosa, quer dizer, que eles são membros da mesma orquestra, mas às vezes não se veem. Mas não é o caso da Filarmônica. Na Filarmônica eu tenho funções assim que misturam a função de um espala, que eu sou espala em boa parte dos concertos, mas quando o espala principal está atuando na orquestra, frequentemente eu estou lá e toco com ele, aí eu sou como um concertino, né? Inclusive a minha função até uns anos atrás era chamada de concertino oficialmente, aí eles mudaram o nome oficialmente para espala associado, né? Mas então envolve assim essas 2 funções, eu sou concertino ou espala, né? Muitos dos que estão começando ou são iniciantes de tudo, ou são pessoas jovens que estão começando a dar aula agora. Quais que estão buscando como que eu vou explicar essas coisas para os alunos? Eu queria dicas para as duas. Para quem está começando, qual a dica para poder se desenvolver? Para quem está começando a dar aula, qual seriam as dicas? Eu acho que para quem está começando é sempre ir atrás de informação, né? Quanto mais informação possível, né? Festivais como esse aqui que a gente está agora, né? Que são uma coisa excelente, né? Para ter contato com outros professores, com colegas, né? E eu sempre falo que eu ainda sou de uma geração em que na infância não conheceu a internet, por incrível que pareça, né? A internet não existia até bem pouco tempo atrás. Não, pois né? Eu sei que talvez para a moçada mais nova é inconcebível, né? Assim, como é que a gente vivia sem internet? Eu já não consigo entender, que dirá quem nasceu, né, sendo um mundo que sempre houve internet, mas eu falo que, né, hoje em dia você tem acesso fácil a tanta informação de qualidade no próprio YouTube, né? Canais didáticos como o seu, assim, e concertos, né? Você quer ouvir, sei lá, hoje eu quero ouvir Heifetz, amanhã eu quero ouvir Bilstein, depois de amanhã eu quero ouvir o Leônidas Cavacos, tem lá
dezenas de gravações desses caras, né? YouTube, Spotify, essas coisas todas. Imagina, eu ainda sou de uma época que a gente ia para uma loja de discos, né? E eu me sentia numa loja de doces, assim, eu queria comprar a loja inteira, porque era a sua maneira de ter acesso a essas coisas. Hoje em dia está tudo muito fácil, então assim, é um paradoxo, mas às vezes, por haver essa facilidade tão grande de informação, às vezes, muitas vezes eu vejo até isso, né? O pessoal acaba meio que se isolando, porque é até um pouco assustador, né? Sim. Então, quer dizer, mas não tenha medo também de ir atrás, ouvir, né, gravações e ao mesmo tempo com o seu professor para te dar um certo encaminhamento, né, de que tipo de informação buscar e tudo. Dá uma peneirada, não é tudo que... Não, é verdade, porque o perigo de ter muito acesso à informação é que não é que tudo preste também, a gente sabe que não, mas quer dizer, né, existem aqueles, né, eu, como muita gente é também, né, muito fã daqueles violinistas, né, daquela época de ouro, né. Quais são os favoritos do senhor? É difícil dizer pode assim, uma lista gigante. Não, eu sou bom, quer dizer, o Heifetz, claro que todo mundo, né, admira e tudo, mas eu também, mas eu tenho assim elementos que eu gosto especialmente em vários deles. Eu sou fascinado por aquela intensidade sonora, aquele vibrato do Francescatti, por exemplo. O Milstein, né, com a inteligência com que ele usava dedilhados, né, e arcadas. Ele estava sempre pensando em soluções melhores e tudo. O Arthur Grumiaux, né, que era tudo tão elegante e bonito como ele tocava. O Schering também. O Schering, toda vez que eu vejo o Schering tocando num vídeo, eu sinto que eu estou tendo uma aula, uma masterclass, assim, porque é tudo tão perfeito no arco, que é, né, quase milimetricamente medido, assim, e daí tantos outros, né? Dos violinistas modernos, qual o senhor gosta de ouvir? Os violinistas atuais. Tem um que inclusive já veio, né? A gente já teve a felicidade de receber como convidado mais de um até, né? Mas posso citar, né, mais de um nome aqui de violinistas que estiveram solando com a Filarmônica nos anos recentes e que eu posso seguramente dizer que estão entre os meus preferidos entre os atuais. É o Augustin Haderich e o Vadim Glucksmann. Esses dois são fantásticos, assim, eu acho que já podem ser considerados dentre os melhores violinistas da atualidade, sem dúvida alguma. Assim. Uma coisa que eu tenho certeza que muita gente tem curiosidade de saber dos violinistas é como era a rotina de estudo do senhor durante o período de formação e como é a rotina de estudos hoje. Hoje eu sinto que eu tenho a vantagem, né, de saber resolver melhor problemas técnicos, né, e uma coisa que eu, até de certa maneira eu quisera ter aprendido há mais tempo, mas que hoje em dia me ajuda muito, é estudar as coisas devagar. E isso não sou só eu que falo, eu já tenho um vídeo do Itzhak Perlman, que eu traduzi, inclusive, tá lá. Pois é. Exatamente, ele fala justamente, né? Se você aprende algo lentamente, você esquece lentamente. E é perfeito isso, funciona mesmo. Porque até hoje se eu vou especialmente aprender uma coisa nova, mas mesmo se eu vou retomar uma peça de repertório que eu não toco faz tempo, eu começo estudando bem lentamente. E com um tempo definido, põe um metrônomo, geralmente eu calculo exatamente a metade do tempo em que eu quero chegar, né? E vou acelerando aos poucos, divido em que sejam 5 andamentos intermediários, né? E isso é realmente uma coisa que funciona muito bem, assim. Então, como eu não usava essa técnica, né, na minha formação, na minha época, talvez eu ficava mais irritado facilmente, assim, né? Hoje em dia eu sou bem mais tranquilo, né, nesse aspecto, né? Então, O senhor abria o violino e pegava qual a primeira coisa a se fazer, depois de afinar? Eu gosto muito de fazer escalas. Eu sou partidário, assim, de que quanto mais, sempre que possível, né,
Começar a fazer uma escala que seja, né, se não dá tempo e tudo, né, uma escala que seja de 3/8, é como dar bom dia para o instrumento mesmo. Para a galera que está meio que conhecendo os elementos técnicos agora, staccato, maquineta, etc, etc, como que o senhor dividiria isso? Começar, sei lá, começar com isso, depois isso, depois repertório. Eu gosto muito da maneira como o próprio Galamian faz, né? Que ele chama de tempo de construção, né? Que faz escalas em legato, depois com golpes de arco diferentes, né? Às vezes até eu uso um pouco como critério, especialmente em períodos em que a gente não tem lá muito tempo para estudar, então eu tento resolver problemas técnicos do que eu estiver estudando na escala, por exemplo, se é alguma coisa que envolve muito staccato, que seja, aí eu procuro fazer um pouco no meu momento de escalas, né? O senhor acha necessário estudar todos os elementos técnicos todos os dias? O problema é que isso demanda um bom tempo, né? Sim. Então, se não é possível fazer todo dia, pelo menos tentar intercalar, né? Tentar dividir, sei lá, 2 ou 3 dias que sejam, né? Para cada elemento. Meio como trabalhar músculos, né? Exato. Não deixa de ser bem similar a um trabalho de academia, Recentemente estão aparecendo muitos canais de educação violinística no YouTube, alguns muito bons, né? Tem um de um aluno do Bozizio, tem alguns bem bacanas também, e outros nem tanto. Esse é o bom e o ruim da democracia na internet. Da inclusão digital. Exatamente. O que o senhor acha sobre os canais que o senhor vê, sobre essa possibilidade de acesso? Tem gente no Brasil, eu acho, infelizmente, nas cidades de origem, não existe a possibilidade para a gente ter um professor. E a pessoa quer estudar, por exemplo. É uma pergunta um pouco complicada, assim, né? Porque, claro que é uma coisa excelente, né? Como eu falei agora há pouco, dessa facilidade de comunicação, de acesso à informação hoje em dia, mas isso não substitui o acompanhamento de um professor ao vivo ali, né? Quer dizer, não dá para aprender violino só por vídeos, assim, né? Como, enfim, você não vai aprender a pilotar um carro, né? Pilotar um avião, exato, só um simulador, talvez, não sei até que ponto é uma boa analogia, mas a verdade é essa, quer dizer, então aprender o violino, né, ou qualquer ofício assim, né, que demande muito tempo, muita dedicação, né, a gente sabe que o violino não é um instrumento que dá um retorno rápido, né. Houve gênios, né, como o Menuhin da vida, que com 1 ano de violino já tocava o concerto de Beethoven e de Brahms, mas enfim, não estou falando desses casos. Estou falando da gente que só para conseguir produzir um som que é som e não ruído no violino, demora semanas, né? Então esse, quer dizer, o que eu dizia, quando você se propõe a aprender uma coisa complexa como tocar violino, isso vai demandar certos sacrifícios, né? Se você não tem acesso a um professor na sua cidade, em um certo momento você vai ter que ir a um centro maior, como eu tive que ir, quer dizer... Até porque, mesmo para quem vai aprender pela internet, até um certo nível amador, bem amador, você consegue chegar. Sim. Só que tem um fator que é muito importante, que é a visão externa. Exato. Você vê as dicas, vê tudo, às vezes os vídeos estão muito bem explicados, seja de quem for, mas no entanto você acha que está fazendo aquilo. Mas... pois justamente. Eu sei que hoje em dia existem professores até que dão aula ao vivo, né, pelo Skype, por exemplo. Já é um pouco melhor. Que já é melhor, com certeza, mas ainda assim, né, quer dizer, geralmente até os professores muitas vezes fazem isso até como um substituto para momentos em que eles não podem estar presentes, né. Sim. Agora, dizer que você vai conseguir aprender violino, né, e chegar a um nível técnico alto só tendo aula pelo Skype, eu ainda tendo a achar que não é possível. Então Sim. Né? Quer dizer, até eu acho importante ter esse acompanhamento de um professor até para te encaminhar para as informações corretas pelo YouTube, por exemplo.
assista a esses canais. Fazer a peneira para você. Tome cuidado com esses outros, entendeu? Exato. Você tem que ter um acompanhamento, né? Quer dizer... O senhor já conhecia o Ovelha Didático antes? O que o senhor acha do que o senhor viu? Não, assim, já via uma coisa ou outra, mas eu achei ótimo, achei excelente a iniciativa. O seu canal é um dos que eu acho recomendáveis. Muito obrigado, muito obrigado. Você já valeu meu dia, vou dormir feliz. Imagina. Eu fiz isso na outra entrevista também com outro professor, que eles acham, é uma pergunta meio que já respondida, que se tiver um breu bom, um arco bom, as cordas boas, etc., automaticamente eles vão tocar igual Paganini, igual Villalinã, etc. Não é nem essa a pergunta, obviamente que não, né? Não. Mas para satisfazer as dúvidas, qual breu o senhor usa? Então, eu comecei por acaso, agora eu comecei a experimentar um outro breu, que na verdade eu usei durante muito tempo o Piraço Gold. Assim, meio que porque já tinha virado um certo hábito, né? Já usava há muito tempo e nunca tive muito interesse em trocar, até porque, para mim, pessoalmente, uma pedra de breu dura muito tempo, dura 2 anos, às vezes até 3. Porque eu sou daquele tipo que não gosta de muita areia, assim, muita poeira, né? Eu uso o mínimo necessário mesmo. Tanto é que agora, fui chegando agora ao final desse ano passado, o meu breu já estava assim, no papel. Eu já estava, até que, né, enfim, eu cheguei no luthier onde eu vou lá em Belo Horizonte e perguntei para ele, olha, eu preciso desesperadamente de outro breu, você tem? Ele disse, olha, eu tenho, mas eu não tenho o que você usa, eu tenho esse outro aqui que inclusive eu já usei algumas vezes, eu posso te vender com desconto e tudo, e é um breu alemão, Liebenzeller, que eu devo dizer que eu acabei gostando muito mesmo, e parece que é uma coisa mais assim, mais artesanal até, sabe, uma produção menor, assim. Eu comecei depois a me informar pela internet, parece que agora que estão começando a descobrir esse breu nos Estados Unidos, lojas lá como a Shure, por exemplo, Shure Music, né? Agora que está começando a vender. Que legal. Eu gostei porque assim, é um breu que parece que é mais limpo, sabe? Não só até fisicamente, ele não produz tanto resíduo, mas a sonoridade parece que é mais limpa também. E ele tem umas ligas metálicas pelo meio, até de ouro. Esse mesmo que eu comprei é com ouro, né? Quer dizer... Que legal. Quais cordas o senhor está usando atualmente? Eu já tenho um bom tempo que eu tenho gostado bastante da Eva Pirazzi. O senhor tem usado sempre ela? Tenho usado sempre, de vez em quando, até por economia, né? uso uma dominante, né? A dominante você usa o 7 normal? Eu costumava comprar até com um Mi, com um Mi de outra, né? Tipo uma Gold, né? Piraço Gold, né? E o violino que você usa atualmente, qual é? Então, esse violino é um pouco misterioso também, assim, eu comprei desse mesmo luthier que eu falei agora, né, que eu contei essa história do breu, ele tem, assim, teve acesso durante um período, né, ele tinha na época um amigo do leste europeu, com quem ele fazia muitos negócios de instrumentos antigos, e esse amigo do leste europeu tinha um avô colecionador, e com isso ele conseguiu muitos instrumentos, assim. E aí, a coisa de 5 anos atrás, ele montou esse violino que ficou parado durante anos ali, literalmente em pedaços, assim. Ele montou de volta, né, com todo cuidado, e eu estava, né, no ateliê dele, ele me mostrou esse violino, você quer experimentar? Tudo. No que eu experimentei, uau! Foi assim, meio que paixão a primeira tocada mesmo. E é um violino que não tem nem etiqueta, não que etiqueta signifique muita coisa, a gente sabe que não, mas de certa maneira é até melhor que não tenha, né? Inclusive, esse violino que você tem, que está com a etiqueta Stradivarius, então... Não é. Essa é uma notícia. Eu fui numa loja de músicas dessas de bairro uma vez, comprar cordas para alunos. E aí eu cheguei lá, o cara, nós temos um Stradivarius aqui. Aí eu, maravilha. Não tem. Aí ele me mostrou o violino, aí estava etiquetado de vários, mas engraçado que estava 1930.
Nem que tivesse escrito 1700 alguma coisa, né? Sim, mas estava escrito, foi impresso, sabe, impressora. Ai, meu Deus. Mas assim, ou seja, nem de 1930 era. Porque às vezes não tem impressora assim. Eu sei que é uma grande frustração, todo mundo que acha um violino lá em cima do armário, que era do avô, do bisavô, e está escrito lá Stradivarius, ai que maravilha, ganhei na loteria, né? Tô rico. Não, a má notícia é que não. Todos esses violinos, pelo menos a maior parte deles, são catalogados e sabe-se exatamente onde estão. Eles geralmente têm até apelidos, por assim dizer, né? Sim. Referente ao último dono famoso que o violino teve, né? Então Mas enfim, no caso desse meu violino, é um violino que se você olha, você vê que ele aparenta ser bem antigo, tem características assim. Eu não sou especialista em luteria, por mais que eu gostaria, isso é uma coisa até que eu gostaria de aprender mais. Mas por todas as opiniões assim, educated guesses, como se diz em inglês, né? Do que eu tenho ouvido, o violino tem características de ser do norte da Itália. E, quer dizer, é um belo instrumento, tanto visualmente quanto em termos de som. Eu gostaria de um dia ainda ter uma avaliação assim, a sério desse violino, até para propósito de fazer seguro o violino mesmo. Sim. Mas foi isso. Na época, quando eu experimentei esse violino, eu nem estava procurando comprar outro, mas caiu tão bem para mim esse violino que eu experimentei durante uma semana e depois dessa semana eu não conseguia mais voltar com o meu violino na época. Eu quase que não tive escolha a não ser comprar esse violino. Muita gente assiste o canal como, eu quero aprender violino, e entra no canal para ver se gosta do tipo de jeito que tem que aprender, ou do tipo de coisa que vai tocar, se vai ter paciência para aprender, e acaba depois se motivando a comprar um instrumento para começar. O que o senhor acha que é o básico que a pessoa vou estudar, assisti a entrevista com o professor Rommel e quero começar a tocar violino. Que violino a pessoa tem que comprar? Qual o mínimo que ela precisa para começar e ver se ela se interessa mesmo? Eu sei que né, como sempre isso envolve muito dinheiro, né? A gente sabe que, especialmente instrumentos de cordas, né, os preços tendem a ser bem mais altos do que instrumentos de sopro. A verdade é essa, né? Até porque instrumentos de sopro geralmente têm uma vida útil, né? Por assim dizer, mais ou menos pré-definida. Violinos não, né? Quer dizer, violinos duram literalmente centenas de anos, né? Então com isso são instrumentos mais caros mesmo. Então mas eu acho assim, o que for possível para a pessoa dentro da sua condição financeira naquele momento comprar é melhor que nada. Pode não ser uma grande coisa, pode até não ser um instrumento bom, mas né, até porque, claro, né, a pessoa está começando agora, mas nunca se sabe, ela pode gostar, querer continuar ou não. Então, eu acho que nesse primeiro momento não é necessário querer, a não ser que a pessoa já seja rica, tudo bem, mas se não for, não é? Conversar com ajustado. Sim, mesmo que seja de fábrica, existem instrumentos bons ou decentes de fábrica mesmo, né? O meu primeiro violino era um violino coitado, era um instrumento feito na então Tchecoslováquia, ainda de fábrica, que tinha sido da minha avó, que estudou quando era menina, né? Um instrumento que eu tenho até hoje guardado na casa da minha mãe, mais por um valor sentimental, mas se você olha para o instrumento, coitado, é de dar pena, assim, bem ruinzinho mesmo, mas foi meu primeiro violino e foi por alguns anos, não foi, né? Não foi só no início, não, até que, né, quando a coisa de fato foi ficando séria, né? Se não fosse o violino, o que o senhor acha que você estaria fazendo agora? Em termos de música, eu até tenho um pequeno arrependimento de não ter estudado piano, a sério. Quem sabe ainda não é que eu queria me tornar concertista, nada disso, mas eu sinto falta de sentar no piano e saber tocar uma progressão harmônica, sem ter que ficar, sabe, nota por nota, tateando, pois é. Possivelmente eu iria para um piano, assim, né? Reformulando a pergunta. Se não fosse a música, o que o senhor estaria fazendo?
Não, é engraçado que se você me fizesse essa pergunta lá na minha adolescência, eu provavelmente nem saberia dizer outra coisa, né? Porque para mim não existia nada que não fosse música, né? Quer dizer, de uns anos para cá eu tenho desenvolvido um interesse muito grande, até por ler sobre ciências, assim, eu curto muito ler. Eu sei que é nerd pra caramba, mas eu tenho um lado nerd bem pronunciado mesmo. Tenho até um certo orgulho disso. Hoje em dia eu até falo que talvez se eu não tivesse ido para a música, eu poderia ter enveredado para uma dessas áreas. Entendi. Mas ao mesmo tempo eu falo, é fácil falar, porque a música está tão embrenhada na vida da gente que talvez eu seria um biólogo, mas seria um músico frustrado. Então, mas enfim, né, quer dizer, as circunstâncias da vida, apesar das dificuldades, eu tive também muita sorte de ter nascido numa cidade que tinha um conservatório ali, né, que foi a minha porta de entrada para a música e tudo, mas se não tivesse sido o caso, possivelmente eu teria enveredado para uma área assim de ciências, como eu disse, biologia, ou até mesmo de letras, né, e linguística. Professor, muito obrigado por participar do Felino Didático. Eu agradeço. Sigam o professor nas redes sociais, link está aí embaixo, na descrição. Muito obrigado, professor. Muito obrigado a você que assistiu. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de clicar aqui embaixo no gostei, no joinha, adicione o vídeo aos seus favoritos e compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Se por um acaso você é aluno do professor, deixa aí embaixo o seu comentário, ou se você já foi aluno no festival, deixa aí embaixo nos comentários. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.